Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje começa um programa novo aqui na TV Câmara, o programa Delas. E pelo nome já dá para imaginar que quem comanda aqui somos nós, mulheres. Os temas serão os mais diversos, mas sempre girando em torno do universo feminino. Nós surgimos pelo reconhecimento da Câmara Municipal de Aracaju em termos mais voz, mais espaço, força, cuidado, informação e apoio. Mulheres são maioria no Brasil e no mundo. 1 em cada 3 de nós sofre violência de algum homem ao longo da vida. Entre as 500 maiores empresas do mundo, menos de 5% são lideradas por mulheres. Dados como estes levaram a ONU a realizar uma pesquisa nacional para entender como os homens podem participar do diálogo pela igualdade de gênero. Apesar do programa ser delas, o conteúdo serve para todos eles que querem desconstruir tamanhas injustiças de gênero. Escolhemos começar em março, justamente por ser um mês em que as pautas femininas ganham ainda mais destaque. Vamos estrear com uma convidada que tem muito a ensinar, que é a Natália Dalto. O currículo dela é enorme, fica difícil até resumir. Ela é bacharel em Direito, mestra em Segurança Pública, Justiça e Cidadania. Está cursando especialização em Neurociência e é também palestrante e consultora social na área de Direitos Humanos. E mais um monte de coisas importantes, além de ser uma mulher inspiradora. Seja muito bem-vinda, Natália. Ok, muito obrigada. Eu gostaria de externar a minha felicidade de estar participando desse programa, e ser protagonista, porque é a primeira entrevistada, então isso é muito importante. E agradecer pelo convite e falar da importância que esse programa vai ter para milhares e milhares de mulheres que vão estar nos assistindo e aonde esse conteúdo chegar. Muito obrigada. Como Marta e Leilane me apresentaram, eu sou Natália Dalto, também sou assistente social. Dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A data marca a trajetória de lutas feministas ao longo do século XX. O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908, nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. Mais de 100 anos depois, infelizmente, ainda temos muita luta pela frente. Natália, diante do cenário atual, o que podemos fazer para minimizar esses desafios femininos? Essa é uma pergunta muito importante, porque, como você mesmo colocou, mais de 100 anos se passaram e nós temos ainda muitos desafios pela frente. Mas tivemos muitas conquistas, muitos desafios. E o que nós poderíamos fazer é não desistir. A mulher, ela não pode desistir de se colocar nos espaços de poder e decisão. A mulher, ela não pode desistir de encorajar outras mulheres para que participe dessa luta e para que fortaleça a luta das outras mulheres que nos antecederam. Então, eu acho que a mulher ela precisa se colocar mesmo no lugar dela de mulher, garantindo e fazendo com que tanto o Estado como a sociedade, ela efetive na prática todos esses direitos que nós conquistamos. Nós temos várias mulheres que hoje assumem total responsabilidade do lar, são donas de casa, literalmente dizendo, elas trabalham e elas financeiramente recebem toda essa demanda de casa, dos filhos, sozinhas, sem ajuda de ninguém, de um companheiro ou de uma companheira. E, por conta disso, ela acaba deixando de fazer outras questões importantes, que é o caso dessa luta pelos nossos direitos. Então, muitas mulheres não têm oportunidade de lutar pelos seus direitos porque não tem tempo. Então, uma questão que a gente não pode desistir é de fazer com que as mulheres lutem por esses direitos. Eu acho que é uma questão importante. A gente precisa estar nesses espaços e não podemos deixar que homens ocupem espaços que somos nós, que é de garantia de direito nosso, de nós mulheres. É a questão da sororidade, De uma mulher puxar a mão da outra. Isso. De uma ser apoio da outra, não contra na luta, a favor. É a mesma luta. Exatamente. Hoje nós temos, uma visão um pouco distorcida, ainda por conta desse preconceito. 100 anos é pouco, não é muito. Veja a escravidão, quantos anos passamos e ainda existe no Brasil questões em relação à escravidão. Bem assim, é a questão das mulheres. Essa luta é uma luta contínua, é uma luta que ela tem que ser fortalecida não só por nós mulheres, mas pelos homens também. Os homens precisam abraçar essa causa, precisam dar voz, porque os espaços, a maioria das pessoas que ocupam os espaços de poder e decisão são homens. São homens. Então, se os homens não nos acolher em relação a essas questões, vai ficar um pouco difícil. Então,
Os homens precisam abraçar essa causa, se envolver, para que as mulheres também se sintam acolhidas, se sintam protagonistas de ir à luta pelos nossos direitos, pela ampliação desses direitos, mas, sobretudo, pela efetivação desses direitos garantidos com muitas lágrimas e muito sangue. Geralmente recebemos rosas como uma homenagem, mas depois muitas de nós apanhamos ou somos assassinadas dentro de casa. Há praticamente 2 anos e meio nos vimos obrigados a permanecer enclausurados em nossas casas. Pesquisas realizadas em 2021 apontam que 4,3 milhões de mulheres brasileiras de 16 anos ou mais, o que representa mais ou menos 6,3%, foram agredidas fisicamente com tapas, socos ou chutes por seus parceiros. Isso significa dizer que a cada minuto, 8 mulheres apanham no Brasil durante a pandemia. O que a gente pode fazer para minimizar essa violência? Esses dados, lamentavelmente, são dados ainda subnotificados, né? Porque muitas e milhares de mulheres no Brasil, no mundo inteiro, sofrem violência. E essas violências são de diversos tipos. E a violência, a agressão contra a mulher em relação à violência doméstica, ela é algo crucial, né? Ela é algo que a gente vem lutando há mais de 100 anos, né? Em relação a esse tipo de violência. E o que nós podemos fazer, eu acho que tudo começa na educação. Um adulto, ele não se torna adulto de um dia para o outro. Ele é criança, ele tem uma educação no lar, ele tem uma educação na escola, na sociedade, na comunidade. Então, eu acredito que deve existir um movimento de educação para meninos no sentido dessas questões de violência, né? Porque você veja, uma criança que ela nasce no lar violento, com bastante vulnerabilidade, ela cresce vendo sua mãe apanhar, seus irmãos apanhar, ele apanhar, né? Um monte de violências que ele não sabe nem o que é por conta da idade, do seu organismo que não consegue compreender. Ele vai praticar o quê? Violência. Porque ele aprendeu violência. Aquilo é a realidade dele. Aquilo é a realidade dele. É o espelho. Então, se esse menino ele tem um lar totalmente diferente, acolhedor, amoroso, uma mãe que converse, né? Mesmo que seu pai seja machista, a mãe e o pai, olha, isso aqui está errado, isso não pode acontecer. Isso ajuda a escola a trabalhar as questões de violência doméstica já da primeira infância, para que os meninos comecem a entender que a igualdade ela existe, tem que prevalecer. Então, eu acho que a educação, ela vem acima de tudo. Trabalhar a educação na escola em relação às violências, trabalhar a educação com as famílias. Hoje nós temos diversas entidades, igrejas, centros culturais que trabalham essas questões de violência. Então a gente precisa dar as mãos para esses institutos, essas instituições que desenvolvem ações para poder trabalhar também essa questão, né? Porque muitas vezes muitas mulheres, a maioria delas, sofre violência calada. Ela não diz, ela não fala, ela tem medo. Tem um bloqueio. E esse bloqueio, ele vai sendo terminado, né, por conta de uma ação. Que pode ser uma ação da sociedade, pode ser uma ação do Estado, ou pode ser uma ação coletiva entre os dois, o Estado e a sociedade juntos, para poder minimizar e avançar em relação à violência, né? Porque é um dado absurdo. Nós estamos aqui conversando sobre violência doméstica e pode ter certeza que tem muitas mulheres apanhando em casa, sofrendo, sendo agredidas nesse exato momento. Você falou uma coisa interessante, que é assim, eu sou mãe de uma menina e de um menino, e eu costumo dizer que é mais difícil educar o meu filho do que a minha filha. Porque eu luto o tempo inteiro, apesar de eu dizer, meu filho, faça isso, faça aquilo, não haja assim, não haja assado, tem um universo inteiro falando para ele o contrário, né? E para minha filha, não. Para minha filha é como se fosse da natureza dela já saber que aquele é o lugar dela. E para ele, ele tem que estar sempre indo contra. Porque é o namorador, é isso, é aquilo. Colocam ele numa posição em que eu chego em casa e tenho que dar essa reformulada. E isso, eu até estava conversando com as mães amigas, que isso me espantava muito, porque eu achava que era o contrário. Mas na prática, quando você vai lidar com essas questões, é completamente o contrário. E talvez seja esse um bom caminho, né? Exatamente, a conversação. Tanto você como o pai, né, como os irmãos, os tios, né, toda a família conversar. E o exemplo, né? Uma criança que vê um adulto agredir uma mulher, ele não sabe ainda que aquilo é errado, ele acha que vai ser normal. Naturaliza, né? Hoje existem muitas falas de homens agressores que falam, eu vi meu pai maltratar minha mãe, meu pai batia em minha mãe, por que eu não vou bater?
Ou então, eu apanhei do meu pai, por que que eu não vou bater no meu filho? Né? Então, essas questões, elas precisam ser trabalhadas e tem que trabalhar com a educação, tem que trabalhar com a comunidade, com o diálogo, né? Com essas campanhas, porque nós temos aí várias campanhas, essas campanhas elas precisam ser diariamente. Não se trata uma campanha de contra a violência só no dia 8 de março. A campanha contra a violência ela tem que ser o ano inteiro. Ela tem que ser dentro de casa, ela tem que estar nos projetos pedagógicos das escolas, das universidades, dos centros culturais, ela precisa existir. Né? Na casa do povo, né? Eu costumo dizer que existe várias casas do povo. Né? A escola é a casa do povo, a igreja é a casa do povo, esse espaço da Câmara é a casa do povo. Então a gente precisa discutir e trazer essas pautas tão importantes como vocês estão trazendo hoje para o público sergipano. Uma outra questão importante que precisa ser explicada é que a violência contra a mulher, ela não é só física. Existem outros tipos de violência. Dificilmente uma violência contra a mulher começa justamente no tapa, no soco, na agressão física. Existe muita coisa por trás disso. Existe a violência psicológica, existe a violência moral, patrimonial, sexual. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas violências e a diferença, o processo que acontece. Porque muitas de nós somos violentadas e nem sabemos que estamos sendo violentadas. Exatamente. Você fechou de uma forma muito presente, né? Muitas mulheres, elas são violentadas e elas nem sabem que estão sendo violentadas, né? Por conta dessa questão cultural, da educação. Quando a gente trata da educação sexual, da educação no sentido global com as nossas crianças e adolescentes na sala de aula, né, que hoje é um tabu, eu sou super a favor que as escolas trabalhem a questão da sexualidade, porque a criança, ela precisa se conhecer. Ela precisa saber como que é o seu corpo, como o seu corpo funciona e reage, né, de acordo com as idades. A gente não vai botar conteúdo para uma criança onde seriam para um adolescente. A gente vai trabalhar de acordo com as idades. E nós temos hoje várias modalidades de estudos, de livros, de pesquisas, né, que vêm trabalhando essas questões. Então a gente precisa avançar nesse sentido. Então uma criança que ela tem uma educação, né, do seu corpo, da sexualidade, do que pode e do que não pode, ela vai ser uma criança que ela vai dizer isso aqui não. Olha, eu não quero te beijar, então não posso ser forçada a beijar. Né? Eu não quero fazer sexo, mas eu sou casada, é obrigação. Na Bíblia está dizendo. Não, nada disso. Eu vou fazer sexo quando eu estiver afim, quando o meu corpo pedir, quando eu permitir. Né? Então, essa violência sexual, ela ocorre também nos casamentos. Né? E aí que começa a acontecer outros tipos de violência. A violência patrimonial é uma violência silenciosa. Por que é silenciosa? Porque ela mexe com a condição. Então, se eu sou casada e eu tenho uma vida toda estruturada e eu peço um divórcio e eu tenho que sair da minha casa, eu não tenho mais um plano de saúde, eu não tenho mais o dinheiro da minha alimentação, porque o companheiro disse, você que quis sair, você que não quis o casamento, saia e corta tudo da rotina, então isso acaba gerando uma violência patrimonial, porque você não tem condições de existir. E é uma violência muito grave, e que muitas mulheres ainda não sabem que é uma violência. Né? Eu moro com um companheiro, ele que trabalha, que sustenta a casa, então eu tenho que sair. Não, você mora com ele, vocês dois dividem uma vida, e se ele abraçou essa responsabilidade de ser o protagonista das despesas, tudo bem. Então, mas ele não pode dizer, olha, vai embora, você não vai ter direito a nada. Não, ele tem que lhe dar condições de você ter sua vida tranquila até que você possa se desenvolver. Existe um tempo, tem um direito civil que vai tratar dessas questões. Mas nós temos hoje muitas mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem violência sexual, porque elas têm medo de passar fome, de passar necessidade. Elas acreditam que, eu estou apanhando, mas eu não estou na rua morando debaixo de uma ponte. Então a gente precisa ampliar essas políticas públicas para as mulheres, para que exista vários canais que deem uma sustentação nessa mulher quando ela sair do lar, porque a justiça ainda é um pouco morosa.
Então você vai, até que você chegue numa delegacia, que você faça um BO, que você vá para uma audiência, você já morreu de fome. Então é preciso que o Estado, os municípios, eles tenham programas efetivos para acolher essa mulher nesse momento que ela mais precisa. E outros tipos de violências que a gente tem. Você falou da patrimonial, da doméstica, da sexual. A psicológica é uma Acho que é a mais comum, né? Minha idade, a minha faixa etária, né, 28 anos. A maioria das minhas amigas, acho que 100%, na verdade, nunca foram agredidas. Mas eu acho que todas elas, em algum momento da vida, sofreram violência psicológica, que é se você fizer isso, eu termino com você. Eu que sei o que é melhor pra você. Mulher que tem namorado não se comporta assim. Mulher que tem namorado não posta foto assim. Então, todas elas eu já vi fazendo comentários que eu vejo que já ficou naturalizado. E se você for debater, falar, ah, não, homem é assim mesmo, mulher. Isso, você falou que tem 28 anos, né, nessa questão dessa geração. Eu tenho 37. E a minha geração também é uma geração ainda um pouco machista, um pouco preconceituosa. A geração do meu sobrinho, que ele tem 18 anos, ela já é um pouco diferenciada, né? Hoje os meninos são mais respeitosos. Ele teve uma educação muito respeitosa, então ele preserva muito a questão da individualidade dele e do outro, né? Não expondo e nem controlando esses espaços. Mas é uma questão que é preciso trabalhar em casa, é preciso trabalhar na escola também, né? Nesse intercâmbio de toda a sociedade e a família, para que o menino e a menina, porque a gente também não pode excluir a menina dessa questão de violência, às vezes, já falam de mulher, mas existe também por parte das meninas. Elas tem aquela ansiedade muito grande de estar amando e quer controlar. E existe aquele controle que você pode ter uma educação para diminuir ele. Mas quando chega a um controle excessivo, já pode gerar algum distúrbio que precisa ser estudado. E vem a psicologia para poder explicar, porque esse distúrbio que pode ser pequeno, hoje, amanhã pode ser um distúrbio muito maior. Uma criança que ela começa no ambiente que ela tem ciúme, que ela vai para um adolescente ciumento, um adulto ciumento, ele pode lá na frente vir a praticar um crime, como a gente tem aí o feminicídio, que é um absurdo, né? Infelizmente, assim, é algo que a gente diz, meu Deus, como isso pode existir, né? Eu tive várias amigas, em nome do amor, né? Isso, que sofreram violência. Eu tenho uma amiga que ela foi assassinada a várias facadas, mas desde o início do relacionamento dela teve sinais. Então, se a gente tem um grupo de mulheres que se reúne, que discute, né, esse tipo de violência, a gente consegue dar força para outra, né? Ela tomou um tapa uma vez, depois tomou outro tapa, depois foi espancada. Ah, mas por que ela continuou? Né? Existem vários fatores que vai explicar por que ela continuou. Então, a gente precisa estudar mais, a gente precisa ter pesquisas, as universidades precisam provocar, né, os estudantes a realizar esse tipo de pesquisa e desenvolver, né, projetos que venham a diminuir esse índice de violência e educar a sociedade para a não violência contra as mulheres. Qualquer tipo de violência, né? Principalmente a psicológica, que mata também silencioso, né? Aquela loucura que você fica ali, meu Deus do céu. E aquele mundo aqui, se você no externo não coloca para fora, você não vai resolver, você não vai guardar, né? Você não pode guardar, tem que soltar para o mundo e você ter um tratamento específico. Tem duas coisas aí que vocês falaram que eu acho que vale a pena a gente pontuar. Uma delas é que a Leilane coloca aqui, as minhas amigas, elas não foram agredidas fisicamente, que a gente sabe. Porque tem até um estudo que fala sobre isso, não me recordo onde foi que eu li, mas que quanto maior a classe social, maior agressão e menor o número de denúncias. Então, a gente acaba se envergonhando de estar passando por aquela situação, porque teoricamente eu não preciso passar por essa situação, né? Só que muitas dessas mulheres, elas dependem financeiramente do marido. Por isso que é tão importante a gente falar sobre a independência financeira, né? Porque é a partir da independência financeira de a gente se enxergar como seres individuais, né? Que a gente vai conseguir, numa situação de um relacionamento abusivo, por exemplo, não esperar levar o tapa. Exatamente, e eu acho que vai mais além dessa questão da independência financeira, vai da dependência emocional também, que a mulher andam juntas, né? Vai ter da sociedade, dos familiares e dela. Sim. Né? Porque quando ela se reconhece como uma pessoa de direito, que ela é livre e capaz, né?
ela começa a não permitir que outras pessoas dominem a vida dela e que manipule a vida dela. Acho que a violência psicológica é o que todos nós já passamos, né? E a gente sabe explicar que é algo tão delicado que às vezes você diz, poxa, como é que eu pensei, como é que eu tenho esse pensamento, como é que eu deixei fazer isso comigo, por que que eu fiz isso? E muitas vezes a gente não sabe nem explicar. Para isso está aí os novos especialistas na área da psicologia, psiquiatria, que vai explicar essas questões mais delicadas. Mas a independência financeira, ela é algo que vem crescendo muito. As mulheres dessa nova geração, elas já não pensam mais em casar para ter uma condição melhor de vida, porque é muito natural muitas mulheres de 40, de 60 anos falarem, eu casei para sair de casa, eu queria ter uma independência, eu queria ser livre, eu queria viver a minha vida. Aí você vai para um casamento, você começa a ser esposa, você começa a ser mãe, dona de casa, e você não é mulher. E aí quando você chega num momento da sua vida, que você está num setênio de dizer, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu lugar no mundo? Que você quer se perceber como mulher, você diz, poxa, o que eu fiz da minha vida? Essa independência custou caro. Então hoje essas meninas, elas querem ter uma vida financeira para elas conseguirem ter sua estabilidade financeira e depois elas terem um relacionamento que venha dar tranquilidade e paz. Como também tem muitas mulheres da minha idade que se separam porque não teve, né, uma vida respeitosa no casamento ou não se descobriram, né, dentro daquele casamento, daquela relação e querem voltar um pouquinho para poder dizer, poxa, eu quero conquistar isso, isso e isso e agora chegou a minha hora, agora chegou o momento de me encontrar. Então é muito comum hoje a gente encontrar nas redes sociais muitas mulheres que dizem, poxa, eu vou viver a minha vida, eu estou me encontrando, eu quero ser eu, porque ele não foi trabalhado na infância, ele não foi trabalhado na adolescência. Tem um austríaco que eu gosto muito, um estudioso chamado Rudolf Steiner, que ele fala... Da pedagogia Waldorf. Exatamente, da pedagogia Waldorf. E ele desenvolveu um método muito inteligente, que ele divide a nossa vida em setênios. E para cada setênio de vida, a cada 7 anos, o ser humano ele desenvolve uma habilidade. Uma habilidade. E é preciso a gente estar sempre focado nisso, do 0 ao 7 a personalidade, do 7 aos 14 aquela fase da puberdade, o adolescente, dos 14 ao 21 é aquela fase que você quer saber o que você quer ser, como você vai ser, ansiedade, mercado de trabalho, dos 21 ao 27 é uma fase mais que você, poxa, eu já fiz faculdade e agora que caminho eu vou seguir? E quando você está no 6º setênio é aquela crise mesmo de você dizer, poxa, será que tudo que eu fiz valeu a pena? Quem sou eu? De se reconectar, de se redescobrir. Então, eu acho que as escolas, elas precisam reinventar o currículo escolar para que a gente possa trabalhar essas questões de violência no sentido de educar a sociedade, tanto as meninas quanto os meninos, e principalmente os meninos, para a não violência, para a paz, para respeitar o outro, os espaços do outro e principalmente a condição do outro. Aproveitando o gancho da questão financeira que você falou, a gente vê muito a questão da desigualdade de gênero nas áreas profissionais. Às vezes a gente tem o mesmo cargo e o salário é completamente diferente. Como é que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Infelizmente, hoje nós temos essa disparidade, né? Mulheres exercendo cargos importantes de chefia com salários menores que alguns homens, né? Menores que os homens. Então, é uma questão que precisa ser trabalhada, né? Conquistada. Acho que tudo no Brasil, no mundo, é de conquista, é de luta, as pessoas gritando, indo para as ruas, se fortalecendo para mudar. Nós temos hoje algumas mulheres que defendem esse movimento da igualdade de salários. Existe até já leis e alguns órgãos que respeitam, mas em algumas empresas privadas isso não acontece, né? Coloca uma sobrecarga para a mulher e ela recebe um salário muito abaixo daquele homem e tá tudo bem. E quando você vai questionar, não, mas você é mulher, você não era nem para estar aqui, esse cargo não era nem para ser seu, então se dê como vencida, porque você já tem um cargo, só não tem um salário, mas já tem um cargo. Então isso é muito preocupante. E uma questão que eu acredito que possa vir a melhorar é nós mulheres não deixarmos de lutar. Porque enquanto você se cala e recebe aquele salário,
a luta ok, né? ela vai ficar ali. Mas quando você vai para a rua, quando você vai para a sociedade, quando você começa a conversar com as pessoas, a encontrar outras mulheres que passam pela mesma situação que você já começa a abrir um caminho para que outras também digam, poxa, eu também vivo isso no meu trabalho, eu tenho essa jornada e recebo isso aqui, mas o meu amigo tem a mesma função e ele foi promovido e ele recebe um cargo a mais e ele recebe uma gratificação. Então isso são questões que a gente precisa trabalhar com essa questão da efetivação das mulheres nesses espaços de luta, que não deixe de lutar por essa garantia e que a gente comece a provocar, a questionar, ir para o legislativo, tanto municipal como legislativo nacional, para câmaras de deputados, pressionar para que eles coloquem projetos para quebrar essa barreira. Natália, você falou uma coisa interessante aí, e aí até vou dar o meu depoimento pessoal, que eu fui demitida, quando eu tive a minha primeira filha, eu fui demitida da minha licença maternidade. Eles fizeram um cálculo lá errado e acharam que poderiam me demitir antes e erraram, enfim. E eu fui demitida durante a licença maternidade, ou seja, estavam esperando só eu retornar da licença maternidade para que eu fosse demitida. E aí era muito claro na empresa que eu trabalhava na época que quando as mulheres engravidavam, elas logo em seguida elas eram desligadas, porque teoricamente o nosso filho ia adoecer, a gente ia ter menos dedicação, porque a gente passava a ser mãe e tal. E aí a gente recebe, nós mães, nós recebemos uma carga muito maior de cobrança de fora, né? Porque a gente precisa dar conta de ser uma ótima profissional, a gente precisa dar conta de casa, a gente precisa dar conta do filho, a gente precisa ser a melhor mãe porque a sociedade está dizendo o tempo todo que você precisa ser mãe, que você não pode se afastar. Só que esses dias eu estava pensando que na verdade a maior culpa é a minha culpa, a culpa que eu carrego, porque mesmo sem querer eu acabo absorvendo essa pressão. Assim, que na verdade eu queria que você me explicasse um pouquinho se existe alguma maneira de diminuir essa culpa e da gente compreender que a gente não vai ser maravilhosa em tudo, a gente não vai dar conta 100% de tudo e que tudo bem, né? As mulheres mais do que os homens, a gente dá conta de infinitas coisas, nós somos multifuncionais. Só que acho que ainda existe uma autocobrança muito grande e eu tiro até por mim. Existe alguma maneira da gente tentar se pressionar menos com isso, não? Olha, como você colocou essa questão de você mesma, né, dessa cobrança interna que tem dessa culpa, o que eu posso dizer é o seguinte, quando a gente escolhe, né, os caminhos que vamos trilhar, que vamos caminhar, tudo fica mais fácil. Então, se a mulher, ela escolheu ser mãe, ser trabalhadora, ser uma militante social, uma ativista, trabalhar pelas causas de qualquer causa que você venha defender, se ela escolheu essa vida, eu acho que está tudo bem, que não precisa ter culpa, porque você escolheu aquilo. Você precisa se organizar para você não deixar nada aberto, né? Você é mãe, então você tem o compromisso de educar o seu filho, de cuidar dele, de proteger. Então tem um período que você vai ter uma dedicação para ele, nos anos iniciais, né? Se você trabalha também, então você vai ter sua jornada de trabalho, sua jornada em casa. E vai também fazer suas coisas, suas atividades de cuidar do corpo, ou cuidar de uma pauta específica de luta, né? Que no caso a minha é a luta das crianças e dos adolescentes e das mulheres também. Mas a minha maior causa e missão de vida há mais de 25 anos é a causa da infância. Então, são escolhas que a gente faz. Eu acho que você não deve se culpar por algo que te faz feliz. Se você é mãe, você está realizada e você tem a consciência que você cuida bem dos seus filhos, se você é uma profissional e você tem a convicção de que você trabalha certo, correto, eu acho que você não deve se culpar. Mas quando essa culpa chega, você precisa refletir para saber o que está trazendo essa dor, o que está proporcionando essa angústia, né? Será que eu estou dedicando mais tempo ao trabalho e não à minha casa? Será que eu não estou dedicando tempo nenhum a mim, estou dedicando mais aos meus filhos? Os filhos crescem, eu sempre falo isso. A mãe, ela é mãe a vida inteira. A gente precisa saber qual o momento que a gente vai dedicar mais tempo aos filhos, porque eles vão crescer, eles vão trilhar os caminhos dele, né? E você não vai ser a pessoa que vai estar ali grudadinho nele.
você vai ter sua vida. Então você precisa organizar a sua vida, porque depois que a criança cresce, eu vou para o mercado de trabalho, meu Deus, é tarde. Não tenho mais aquele tempo para estudar, de fazer um concurso, não tenho um pique mais de estar aí procurando emprego, enfim. Eu acho que a gente pode ser tudo, desde que a gente queira ser e que aquilo proporcione uma tranquilidade. E o tempo, ele é algo que é delicado. A gente precisa ter disciplina de se controlar. Se a gente não controla ele foge. Mas eu acredito, Marta, que é uma questão muito de escolha. De você se colocar e dizer, poxa, eu estou no caminho certo, é isso que eu quero, e escutar o seu coração. Porque mãe você vai ser a vida inteira. É um equilíbrio, né? Tentar equilibrar aqueles vários pratinhos ao mesmo tempo. Eu mesma, eu não tenho filhos, e muitas pessoas falam, mas como é que você não tem filho? Você é do movimento da infância, é presidente do conselho da criança, vive nessa área da infância e não tem filhos. E eu digo, olha, eu sou muito cobrada, mas eu não tenho nenhum problema com isso, eu não sinto nenhuma culpa por isso. Né? Porque não é que eu não escolhi não ser mãe, é que não chegou o momento. Talvez daqui a um ano eu esteja grávida ou não, ou que eu seja mãe ou não, eu sou realizada pelas minhas escolhas, pelas minhas conquistas. Aproveitando o momento, eu queria saber o que é ser feminista e como a gente pode reforçar essa luta que é tão importante, mas em contrapartida também é tão distorcida por tanta gente. Tão incompreendida, né? Exatamente, uma pergunta importante, porque muitas pessoas acham que o feminismo é algo contra o homem. Acham que o feminismo é o machismo das mulheres. Não é, pelo amor de Deus, porque o machismo é algo cruel, né? É algo que a gente precisa trabalhar. O feminismo é uma escolha de vida que muitas mulheres, não são todas as mulheres que escolheram o feminismo, né? Existem mulheres que não aderiram ao feminismo, mas o feminismo é uma escolha de você ser mulher, de você discutir as pautas que as mulheres defendem, de você estar nos espaços públicos e discutir essas questões tão importantes, tão relevantes. O feminismo é uma corrente que vem crescendo durante décadas, né? Existiu em vários lugares do mundo, e aqui no Brasil ele tomou uma força mais ou menos depois da Revolução Industrial, né? Com as mulheres começando a trabalhar. E veja, naquela época, com a Revolução Industrial, né? Com aquelas questões todas de trabalho, de desenvolvimento. Que era mulher e criança. Exatamente. Veja, eles colocaram as mulheres e crianças para trabalhar, por quê? Porque não tinha com quem deixar, as mulheres levavam as crianças, era mão de obra barata, era mão de obra barata. Mão de obra barata. Então, sempre essa questão do trabalho feminino ser mais barato, tem filhos, então eu posso, né? Fazer aquela questão da alienação. Não, mas você tem filho, não era nem para estar aqui trabalhando. Então, o feminismo, ele é um movimento muito, muito preciso. Né? Não é porque eu sou feminista que eu vou odiar os homens, não. Nós amamos os homens. Né? Nós somos filhas de homens. Existem homens maravilhosos, homens que defendem, né, nossas pautas, que estão ali. Tivemos vários homens na luta do feminismo, na luta do voto feminino, protagonista, mas também temos muitos, muitos homens que destroem os sonhos de uma mulher. Muitos homens que acabam com qualquer realidade de direito que a mulher possa ter dentro do próprio lar, né? Que são esses homens agressores, abusivos, que a gente precisa trabalhar e a gente precisa conquistar mais direitos. Quando a gente fala de punição para um homem agressor, porque só vai resolver quando tiver uma punição mais severa. Eu discordo. Eu acho que se a gente não trabalhar a educação, a gente não vai conseguir diminuir esses índices. Porque a punição, ela não é educativa. Punição nenhuma é educativa. Coloque seu filho de castigo, dê um tapa no seu filho e veja como ele te olha. Ele se sente humilhado. Ele começa a criar ódio, rancor. Mas quando você chama seu filho e diz, filho, isso está errado. Filho, eu vou colocar você aqui para você pensar, para você refletir, que o que você fez não foi correto. Você vai ficar aqui sentadinho, você não vai tirar o direito dele de receber uma palmada.
Você não vai tirar o direito dele de ter o almoço dele, porque tem castigos que tiram almoço, bota no milho. Existe ainda no Brasil, né, em muitos lugares. Você vai fazer ele refletir. Né? Você pode colocar um desenho educativo que mostre um pouco da didática. Nós temos hoje aí um universo, né? O celular hoje é educativo também. Né? Então, a gente precisa trabalhar essas questões da educação. E o feminismo ele veio para abrir caminhos, abrir espaços. Mas, infelizmente, como a gente vai ter essa corrente muito positiva para defender os direitos das mulheres, vamos ter também correntes para defender os direitos do homem ser machista, do homem agressor, que acha que a mulher é propriedade, que acha que a mulher deve explicação, que acha que deve controlar a vida dela nas redes sociais, em todos os lugares. Então, a gente precisa discutir mais, né, falar mais o que é feminismo. O feminismo, existe pessoas dentro das universidades que trabalham com feminismo, desenvolvendo pesquisas, né, laboratórios de pesquisas que ajudam, né, a desenvolver políticas públicas para as mulheres. Então, nós nos sentimos mais, como é que eu posso dizer, mais fortes quando a gente conversa com os nossos pares, quando uma outra mulher nos encoraja. Eu sofri muito preconceito porque eu fui protagonista de alguns movimentos em que esses movimentos só eram liderados por homens. E aí eu escutei muito, o que aquela menina está fazendo ali? Quem é aquela menina que tá fazendo isso? Ela veio da onde? Né? E aquilo nunca me desmotivou, porque eu fui criada por um homem forte. O meu pai, ele sempre me ensinou que eu poderia ir onde eu quisesse ir, mas eu precisava respeitar os limites. Tinha que respeitar. Então, meu pai, ele me criou desse jeito. A minha mãe, por mais que meu pai também, nele, eu via algumas características machistas, né? Que é até da geração, que né? da geração. Meu pai é de 1940, né? Então, ele sofreu, ele não teve pai, ele não teve amor de pai, ele viajava muito. Então, ele teve que se reinventar aos 7 anos de vida, quando ficou órfão de pai. Mas ele dizia, você é quem escolhe quem você quer ser. Respeite, honre teu pai e tua mãe, respeite o outro, nunca roube, nunca mate, vá ser feliz. Escolha. Eu saí de casa com 17 anos. Minha mãe, não vai. Até hoje, minha mãe, ela fala disso. Meu pai, não. Escolha uma porta. Tinha 3 portas lá em casa. Escolha uma e vá. Eu também, graças a Deus, eu tive a sorte de ter um pai que até eu digo que foi um pai que ele é feminista, porque somos 3 irmãs e ele sempre foi essa pessoa que dizia assim, vá, faça seu caminho, não dependa de homem, crie a sua história, e eu acho que isso faz muita diferença. E eu queria abrir um parêntese que eu acho que é importante, assim, de uma maneira bem sucinta, dizer que muita gente entende que o feminismo é uma luta contra o homem. E na realidade não é completamente diferente isso. É uma luta por nós, para que nós sejamos iguais aos homens. Né? A mulher feminista, ela não odeia o homem, ela odeia o homem que se comporta como superior. Né? Porque na verdade somos todos iguais. E uma coisa também que eu acho interessante é que tem muitas mulheres que são feministas na prática e nem sabem que são feministas na prática. Assim, a gente vê quantos projetos, quantas mulheres que empoderam outras e não sou feminista e tal. Não, você é. Você não sabe que você é, mas você é. Exato. Natália, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Passaria horas conversando com você. Foi muito importante a sua participação. Foi um debate incrível. O programa delas começou já com o pé direito. Muito, muito, muito obrigada de coração. E você volte sempre. Viu? Eu quero agradecer também ao pessoal que está em casa. O nosso programa é uma produção da TV Câmara. E até a próxima edição.